Não sei nem se tem resposta, mas eu vou perguntar da mesma forma. Como orientar pessoas que não têm vivência científica a distinguir artigos bem fundados em pesquisa científica e de pseudociência? Existe uma forma de orientar essa distinção? Olha, isso é muito difícil. Vou começar dando exemplo e vou dar o que eu penso. Há 2 dias mesmo, recebi uma mensagem. A minha esposa recebeu uma mensagem, me mostrou pelo WhatsApp de um membro da família, dando os resultados de um médico do Rio Grande do Sul, que diz que tem, esqueci o nome, um novo remédio que cura completamente o Covid-19. Né? Então, ela muito entusiasmada, passou para muita gente. E eu respondi, foi mandado no WhatsApp familiar. E eu pedi para minha esposa e eu mesmo fiz a resposta. Olha, um resultado tão estupendo como esse, né, teria sido publicado numa revista científica. E ele não citou nenhuma revista científica quando ele tem publicado. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Mas é claro, eles não têm acesso a essas coisas. Né? Eles não sabem como verificar. Né? E, na verdade, ontem, esse médico começou a ser processado pela Sociedade Médica no Rio Grande do Sul. Resultado errado. Né? Então, a população não tem como fazer isso. Então, primeiro tem uma resposta, que é a resposta, desculpe, quase um refrão que sempre se fala, mas tem que ser dito. Nós temos que melhorar a nossa educação. Isso não tem jeito. Isso, nossa educação básica tem que ser melhorada. Mas agora, como fazer agora, certo? É que eu tenho dito sempre a meus colegas cientistas, e disse a esse menino que me mandou aquela história do Olavo de Carvalho que eu mencionei. Porque ele disse que ele tinha um site que ele tentava responder aos fake news sobre ciência. E eu disse a ele, olha, para responder que Einstein está certo na teoria da relatividade, é muito difícil. Mas pergunte aos seus seguidores se eles usam GPS. Se usam GPS, saibam que se não fosse as correções relativísticas por tempo medido pelo relógio que está no satélite, o erro no GPS seria da ordem de 10 km por dia. E dê a referência na internet para eles lerem. Ele adorou, as pessoas seguiram isso. Então, nós cientistas, Adriano, infelizmente fomos pegos de calça curta realmente. Nós não sabemos como responder corretamente a isso. Mas nós temos que procurar responder com exemplos mais impactantes assim. Quando é possível, nem sempre é possível. Infelizmente, a ciência às vezes é complexa e nós temos que aceitar isso. Mas sempre que for possível, o máximo possível, nós temos que começar a dar exemplos simples para responder a essas afirmações negacionistas. Não sei quanto êxito teremos, mas temos que insistir. O Karnal, aquele professor da História da Unicamp, outro dia reclamou disso no Jornal da Cultura. Ele disse que mesmo na área dele de História, quando ele procura responder ações negacionistas desse tipo, ele tem dificuldade, porque mesmo elaborando uma resposta não muito longa e correta, as pessoas que leem falam, não, mas eu não aceito isso porque fulano de tal disse aquilo e eu prefiro que fulano de tal disse. Isso, infelizmente, nós temos que ter paciência para ir vencendo isso com muito empenho e denodo para tentar vencer esse negacionismo. Mas tem uma maneira que eu sempre estou dando, embora tenha uma mensagem política aqui. Todos nós brasileiros, o povo em geral, mas brasileiro, tem que aprender que, independente de sua ideologia política, independente de suas cores partidárias, nós não podemos votar em políticos negacionistas. Não podemos votar em aqueles que agem contra a ciência de uma forma declarada. Entendo. E o senhor falando, me veio uma pergunta sobre a questão dos canais de comunicação da ciência com os não cientistas. Por exemplo,
Sim, eu não sei se isso existe no Departamento de Física da USP ou na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, mas existe um canal de comunicação onde eu possa procurar se eu tiver alguma dúvida? Por exemplo, eu particularmente sempre consulto o site da Lupa para saber se tal artigo é fake news ou não. Até agora eu tive excelentes experiências, então eu tenho um referencial. Num momento que não é só brasileiro, né, mas é um momento mundial, a gente está falando do Brasil, é, de algo que nos afeta a todos. Como conferir? E esses canais de comunicação, esses canais que simplificam o acesso a uma informação correta, eles existem? Me bateu assim essa curiosidade. Todas as sociedades científicas têm um canal desse tipo, todas têm. No caso do Brasil, Sociedade Brasileira de Física, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e todas as sociedades, né? Sociedades médicas, a Academia Brasileira de Ciência, todos eles têm canais. Só que o que acontece é que as pessoas, quando acessam, elas esperam uma resposta imediata. Eles pensam que tem alguém nessas sociedades que está seguindo todas as fake news e dando resposta. Isso não existe. Então, muitas vezes tem que se apresentar o caso, como esse que eu falei do Olavo de Carvalho, que foi apresentado, né? E alguém lá vai ter que elaborar sobre isso. E essa Certo. resposta não é imediata, muitas vezes não é imediata. Porque, como eu disse, muitas dessas afirmações, né, são muito ardilosas. Muitas vezes a pessoa tem que olhar com muito cuidado, com uma lupa realmente, para ver com cuidado, mas existe, sim. Mesmo no Brasil existem essas... É que a população não está muito acostumada, né? E tem esse problema de ser por área. Às vezes o leigo não sabe de uma afirmação em que área ele deve perguntar, né? Então tem um problema aí. Mas eu tenho recomendado a muitos que têm me perguntado acessar o site da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ou Sim. Academia Brasileira de Ciências. Ok, obrigada. O senhor, em 2019, foi apontado pela revista Nature como o primeiro das 10 pessoas mais importantes para a ciência no mundo. E depois, em 2021, o senhor recebeu o prêmio Liberdade e Responsabilidade Científica da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Com tanta coisa acontecendo, o que esses prêmios significam para, não só para uma questão emocional, mas o que eles querem dizer para um pesquisador no Brasil que passa por tantas dificuldades, como os cientistas em geral? Olha, essa é uma pergunta muito importante, né? E eu quero começar respondendo, explicando claramente o que foi o prêmio da Nature. Realmente eu fui escolhido como o primeiro dos 10 nomes que colocaram, né? Mas eu sempre deixo claro que não foi por um trabalho científico que eu tenha feito. Isso foi pelo posicionamento que eu tive, né? E foi uma surpresa muito grande, viu? Porque quando eu fui contatado, eu estava na Universidade de Colômbia, numa palestra lá, né? Foi até uma palestra muito interessante voltada a essa questão do negacionismo, porque estava lá também o médico Drauzio Varela e a Ilona Zavo, aquela que também foi perseguida pelo governo Bolsonaro, né? Aquela socialista, não é socialista, ações sociais, foi perseguida pelo governo Bolsonaro. E o repórter que é da Nature veio me procurar, né? Fazer matéria comigo, fez uma entrevista durante um dia todo, né? Eu já sabia que a Nature ia me colocar porque eles indicaram para o repórter me procurar, mas eu não sabia o porquê. E ele foi muito claro, e aí foi aí que eu tive a dimensão exata do que estava acontecendo. Ele falou, infelizmente, essa atitude negacionista está permeando o mundo todo. E aqui nos Estados Unidos, muito forte, com o governo do Trump, muito forte, principalmente nos Estados do Sul, né? Mas também na Europa. Na Hungria, em parte da Itália, mesmo na França, ele citou, em vários lugares. E a Nature está muito preocupada com isso, em parte por aquelas coisas que eu disse de influenciar a sociedade, né? E nós não vimos uma reação tão contundente como a sua.
A sua reação foi bastante contundente e realmente impactou, né? Mas, e quando nós vimos, é claro que, conversando com ele, depois ele teve dimensão que, quando eu falei, eu sabia que eu seria exonerado, não tinha a menor. Inclusive, ele insistiu muito: o senhor pediu demissão ou foi exonerado? Aí eu respondi: I was fired, para deixar bem claro o que eu estava sendo. Fui mandado embora mesmo, né? E isso foi interessante, viu? Porque me deu uma dimensão de um problema que eu estava colocando mais voltado ao país, ao Brasil, me deu essa dimensão internacional que estava acontecendo, né? E a mesma coisa foi na direção do prêmio da AAAS, que me deu esse prêmio agora. Eles também se comunicaram. Inclusive, eu gostei muito, eles usaram uma citação no prêmio que publicaram, de algo que eu falei no embate que eu tive com o ministro Ricardo Salles na Globo, né, logo depois de ser exonerado, em agosto de 2019. Que eu falei: nenhum líder de qualquer nação, não, todo líder de qualquer nação deve estar consciente que não existe autoridade acima da soberania da ciência quando se trata de questões científicas, né? E eles gostaram muito dessa citação, porque eles também enfrentam problemas, às vezes problemas menores, mas enfrentam problemas nessa direção, né? Tivemos, hoje mesmo estava lendo, vou dar uma palestra, aula inaugural no Instituto de Física na USP, um pouco sobre isso, estava lendo um relatório de 2017 dos Estados Unidos. Cientistas de 4 agências federais americanas, né, inclusive o National Health Organization, reclamando de pressões acima dos cientistas contra resultados que estavam incomodando os seus superiores. Então, se vê que, principalmente os cientistas que trabalham, às vezes, para órgãos estatais, sofrem isso. Eu não tinha muita dimensão disso, Adriana, porque eu sempre fui professor de universidade, e quando eu trabalhei para o governo federal eu fui diretor, uma posição decisória, eu fui do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, diretor durante 7 anos, no Rio de Janeiro. E lá é uma instituição científica imbatível, né, que não sofre muitas pressões. Então, não via isso. Mas no INPE, realmente, eu vi isso daí claramente. E o INPE, antes de mim, já sofreu outras pressões. No governo Lula, sofreu pressão do governador Blairo Maggi, também pela mesma razão, o resultado de desmatamento, que ele era contrário. E logo quando o INPE começou a produzir esses dados, em 1988, sofreu pressão do governo Sarney também. Então, os cientistas que trabalham nesses órgãos federais, que produzem resultados que têm impacto social, têm impacto para o governo, eles sofrem essas pressões, né? E aí eles mencionaram que nunca tinham visto um cientista que trabalha nesses órgãos governamentais, cujo seu emprego dependa, talvez, rebater de forma tão contundente como eu rebati. Então, isso foi muito importante, não só para mim, mas porque colocou o prestígio da ciência brasileira no cenário internacional. Não, os cientistas brasileiros não se dobram facilmente, mesmo sobre um governo autoritário. Professor, que prazer lhe ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito De obrigada. nada. Satisfação falar com vocês. Eu gostaria de falar uma coisinha para o professor. Professor, o que a gente vem percebendo em relação a essas questões da ciência ou de qualquer outra área, né, que pode vir da ciência da história ou de qualquer outra área de conhecimento, é que as pessoas vêm sendo bombardeadas de maneira muito maliciosa e muito articulada, né? Para pessoas que, apesar de terem à disposição esse mar de informações, porque o problema hoje é a curadoria da informação. Nós temos um mar de informações e você não sabe a qual você vai seguir. Então, você inunda de informações e aí o cidadão não sabe qual seguir. Então, os jornais, hoje em dia, fazem curadoria de informação, né? Porque aí você escolhe aonde que você pode ancorar. Mas o que eu venho percebendo, eu quero saber a sua percepção,
é que como a gente está, cada dia que passa, com menos debates científicos, as pessoas não estão mais debatendo, porque elas estão mudando a perspectiva do debate pela perspectiva da opinião. Então, o senhor, que é um cientista, o senhor nos vem com um fato, o senhor nos vem com um dado, o senhor nos vem com uma informação balizada. Mas como lidar com um cidadão que ele pega o seu fato, mas ele transforma hoje o fato em opinião. Então, ele pega a sua informação e aí ele fala, não, mas eu não acho isso. Então, a gente está vivendo uma época do achismo. E o próprio Trump começa muito isso mais recentemente, mas isso já vinha sendo feito na época de Franco. Franco é o cara que começa o termo cunhado de pós-modernidade, ou melhor, de pós-verdade, foi cunhado por Franco na época daquela questão da Espanha, quando ele estava com aquele problema bélico em que ele tomou e foi um ditador, e ele chamava os historiadores oficiais e dizia, olha, faça essa versão oficial. Não, mas isso não é verdade, não interessa, é a versão oficial. Os historiadores lá na frente ficarão na dúvida. E aí a gente terá uma versão oficial que é a minha. Então, aí eu falou, mas para que isso? Não, isso não é verdade. Ele disse, não, nós estamos criando a pós-verdade. Bem, um grande discípulo disso é o Trump. Porque quando trazia os fatos para ele, ele dizia assim, olha que pergunta, e é o que o nosso presidente e vários outros no mundo vem fazendo. Who cares? Né? E daí? Quem se importa com a verdade? É um escárnio, é um desprezo pela informação que gera, que motiva a sua profissão de cientista e a minha de jornalista. Nós somos munidos por informações, pela observação. E como lidar? Há alguma saída para lidar com a opinião? Porque antigamente a opinião era solidificada, né? Num amálgama, a gente tentava fazer uma construção, alicerçar uma construção com dados. Agora, a gente está alicerçando sociedades inteiras, inclusive países como o nosso de votos, na base do who cares e na base do eu acho. É a opinião que está prevalecendo. Porque eu acredito nisso e pronto. Eu escolho no que acreditar, sem me interessar se isso é verdade ou não. Qual o risco que a gente corre com isso? Bom, essa é uma questão muito séria, Marcos. Eu te aconselho, inclusive, eu tive uma discussão, uma conferência, há 4 dias atrás, do Aspen Institute. Eu já vou pegar o nome da conferência agora, mas também patrocinada, é mais fácil de ver, pelo Instituto Questão Ciência da Natália Pasternak. Então, ela se associou com o Aaron, esqueci o sobrenome dele, desse Aspen Institute, que é em inglês, e foi uma conferência interessante, internacional muito interessante, cuja abertura foi um diálogo meu com a Mariette Di Cristina. A Mariette Di Cristina, ela é fácil de ver até o nome dela depois, ela é professora de jornalismo da Boston University, e ela foi editora da Scientific American por 10 anos, e depois outra revista, e ela levantou exatamente o problema que coloca, sabe? O problema de ciência e o problema de opinião, e ela chama a atenção da piora desse problema, dessa diversidade, de colocar opiniões contra resultados científicos, ou opiniões contra, vamos colocar científicos, contra resultados sedimentados em resultados sólidos, né? Ela coloca um problema seríssimo que nós temos que aprender, que vai ter que mudar um pouquinho a atitude. Aconselho ler, aliás, eu acho que o diálogo, depois se mandarem um e-mail, eu posso mandar a referência para vocês. Foi muito, muito interessante. Eu não tinha, ela inclusive chama a atenção da relação entre ciência
e jornalismo, né, a importância de colocar essas coisas. Isso não acontece desde já. Tu colocaste o exemplo do Franco, né? Mas nós temos um exemplo famosíssimo do Vavilov. O Nikolai Vavilov, um biólogo famosíssimo do século passado, né? Que é biólogo, engenheiro agrônomo, várias coisas, da União Soviética, que ele criou o maior banco de sementes para alimentação de todo o mundo. Durante 20 anos, ele viajou por vários países do mundo, por todos os continentes praticamente, inclusive no Brasil. E ele coletava sementes, e ele teve esse banco de sementes que era o maior do mundo, cerca de 200 mil sementes espalhadas em várias estações da União Soviética. E a ideia dele era de preparar, então, a produção para aumentar, para resolver o problema da fome, que, na verdade, no começo do século passado, afetava não somente a União Soviética, né, mas também a Europa como um todo. Né? Bom, aconteceu que um pseudocientista, vou colocar assim, Lysenko, que era um marxista forte, né, começou a dizer que ele era contra os resultados de Vavilov, que dizia que aquela ciência era uma ciência burguesa, que tentava colocar os problemas da sociedade soviética do ponto de vista científico, né, quando poderia tudo ser resolvido pela dialética marxista. Né? Infelizmente, ele foi ouvido, certo? Felizmente, ele foi ouvido. E Vavilov foi colocado na prisão e ficou condenado à morte, mas depois essa condenação dele foi mudada para a prisão perpétua, mas ele morreu em 3 anos de inanição. Então, esses governos que têm esses diálogos sempre existiram. Sabe? Agora, hoje em dia, não é tão forte assim, mas é, como eu disse antes, uma forma muito mais sutil e muito mais ardilosa, né? Destruindo imagens, destruindo imagens científicas e, como tu disseste bem, né? Tentando colocar um resultado científico sólido contra a opinião. E aí eles usam de um outro ardil que eu não mencionei para a Adriana. Né? Qual é o outro ardil? Os modelos científicos, as teorias científicas, né? Elas têm que ser necessariamente falseáveis. O que quer dizer? Elas têm que ter embutida na sua própria teoria os mecanismos que podem ser utilizados para contestá-las. O que pode ser medido para mostrar que não está certo, etc. Então, os cientistas, ao colocar os seus resultados, geralmente, eles nunca dizem isso é preto, isso é branco. Naturalmente, eles têm uma tendência de colocar as coisas, olha, isso está sólido, mas pode ter a ver. Dá um exemplo claro do aquecimento global. Sabe? O aquecimento global, as nossas previsões do aquecimento no futuro, né, são baseadas em modelos. Muito trabalho feito no passado, mas baseado em modelos. E muitos desses modelos, alguns não dão resultados os mesmos, e o cientista diz isso claramente, nós fazemos uma estatística, etc. Ora, aqueles que defendem opiniões usam isso de uma forma muito ardilosa. Está vendo? Os cientistas não sabem o que estão dizendo. Né? Eu digo que não é por isso, por aquilo. Ora, eu não sei como enfrentar isso de uma forma, a não ser pelo um trabalho sério dos cientistas e da sociedade como um todo. Né? Eu tenho, pelo menos, uma esperança. Eu tenho dito em várias das minhas apresentações, então talvez você já tenha ouvido, né? Mas depois que eu tive esse embate com o presidente Bolsonaro, fui parado por uma senhora em São Paulo, fui parado por muita gente. A senhora veio na minha direção com o celular, pensei até que ia gravar alguma coisa, ou tirar um retrato, mas não, ela disse, professor, eu quero agradecer o senhor pelo que o senhor fez. Eu disse, por quê? Ela disse que eu sou paulistana, nasci em São Paulo, sempre vivi em São Paulo. E, para mim, a Amazônia era um matinho no norte do país que não tinha nada a ver com a minha vida. Tudo o que aconteceu me fez abrir os olhos. Eu quero dizer ao senhor que, tanto no meu emprego como na minha paróquia, eu abri grupos trabalhando na internet em defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.
Então, embora sejam questões de opiniões, eu acho que as pessoas mais sensatas podem ser convencidas pelas opiniões corretas, ô Marco. Entendi. Então, eu acho que talvez, professor, então não estaria aí na hora de uma junção, de vocês fazerem um mega fórum aí com todas as associações e sociedades científicas do país para criarem um departamento de comunicação único que pudesse ser uma central, assim como temos o projeto Lupa, de informação científica, onde o cidadão tivesse como ser acudido na hora que ele tivesse dúvida em relação a alguma coisa, porque aí, ao invés de ser um trabalho só da SBPC ou de uma associação carioca, de uma associação A, B ou C, mas uma união de esforços, visto que a ciência está sob ataque. Então, acho que agora, talvez, eu não sei, o senhor acha que seria, de repente, eu acho que seria um momento interessante para isso, porque estamos todos passando por uma guerra comunicacional. Essa é uma ideia interessante. Eu não havia pensado ainda sobre o ponto de vista de associação de várias sociedades científicas, né? Eu vou até conversar um pouco com o diretor com o presidente da Academia Brasileira de Ciência, o professor Luiz Davidovich, desculpem, né? E com o presidente da SBPC também, o Ildeu. Na verdade, eu sou até candidato para o Conselho Científico da SBPC. Isso poderia ser uma coisa coordenada na SBPC. O problema é que isso, para ser feito, Marcos, tem que ter investimento, porque isso é caro. E uma central dessa não pode errar. Não pode fazer coisas superficiais, não pode errar. Então, vai ter que ter investimento e dedicação de algumas pessoas que se interessam por isso. Mas há muitas pessoas Mas que isso se que eu estou interessam por falando, isso. eu acho que, de repente, vocês fazerem uma mega reunião, um congresso, uma reunião, e falar assim, gente, estamos sob ataque. Quem poderia dar o seu tempo, teria disposição para dar seu tempo para a gente tentar dar um pouco de luz no meio desse caos, dessa treva em que o conhecimento está sendo colocado agora à prova. E aí, cada uma dessas instituições normalmente tem alguém que faz a comunicação, faz um pool desses comunicadores. Eu acho que, eu lhe falo como jornalista, eu sou especialista, professor, de uma área bem chatinha, eu sou especialista em crise de imagem. Então, eu estou lhe falando de uma coisa que eu conheço bem. Quando acontece alguma coisa errada, as pessoas vêm me procurar. Marcos, o que você orienta? Qual o caminho aqui e tal? Então, eu estou lhe dando aí uma consultoria que eu acho que é importante não para vocês, cientistas, mas é para todos nós. Nós dependemos da união de vocês, porque se vocês se juntarem, vocês são imbatíveis. Se 5 ou 6 de vocês conseguirem se colocar à disposição e tiverem pelo menos os 2 jornalistas já dessas instituições que se dignem, e aí você não precisa ser 24 horas, não, vocês podem colocar um horário. Olha, foi criada uma central de informação científica, olha que nome interessante. Isso todos os veículos do Brasil dariam. Os cientistas brasileiros criaram uma central de informação científica que funciona de 8 da manhã às 10 da manhã. Vocês botam o horário que vocês quiserem. E nesse horário vocês se colocam à disposição. Não, a ideia é interessante. Como eu te disse, eu vou apresentar a ideia, porque aí não é só a questão do jornalista, porque como claro, se vocês trata têm de que questões responder as científicas, questões, né? ele vai ter que buscar o especialista na área. É verdade. Então, sempre tem que ter um rol de especialistas enorme. Por exemplo, na USP nós temos, certo? Nós temos na Universidade de São Paulo. E nem sempre as questões que são colocadas, só que na área mais técnica, na Universidade de São Paulo, nem sempre encontramos o especialista disponível. Mas é muito importante a ideia, eu vou levá-la à frente, sim. Professor, eu estou satisfeito. Adrianinha, mais alguma coisa? Não, professora, só agradecer a sua presença, ter compartilhado experiência de vida e saber. Muito obrigada por participar desse projeto
Esse projeto é o projeto do coração do Marcos e meu. A gente agradece muito a sua adesão e a sua colaboração. Muito Estamos obrigada. honrados, viu, professor? Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade e continuem firmes nesses trabalhos, tá bem? Grande Obrigada, abraço, professor. Beni. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Olá, tudo bem? Espero que tenham gostado da entrevista e na semana que vem teremos mais um tema abordado por um de nossos entrevistados. Aguardo vocês.